Por essa cruz te matarei, de Bruce Olson. Quando eu terminei de ler esse livro, uma das coisas que me veio à mente foi o quão louco tem que ser uma pessoa para de fato compreender o poder do Evangelho. A Bíblia vai dizer que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E algumas pessoas eu percebo que nesse processo de busca do Senhor, eles encontram um meio termo entre o poder e a loucura, porque de fato eles serão olhados, vistos e percebidos pelas pessoas como loucos, mas experimentarão coisas que poucos poderão contar em suas vidas. Bruce vivia uma vida que aparentemente poderia ser boa para boa parte dos adolescentes, mas ele se sentia insatisfeito. A sua família não era feliz. O casamento dos seus pais não ia bem. Na sua igreja, ele não sentia de fato algo diferente do que em outros ambientes. Nesse processo de insatisfação, Bruce, que era extremamente estudioso, ele estudava a palavra de Deus, ele orava, ele buscava, e em um desses momentos onde ele percebeu que Jesus poderia ser muito mais do que um culto de domingo à noite, ele se encontra com o Senhor Jesus. Foi uma transformação genuína, verdadeira. Ele sente uma paz que ele não ainda havia experimentado. Quando Bruce tem essa experiência pessoal com Deus, ele fica tão feliz que ele quer contar para todo mundo, mas não é compreendido. Um amigo de Bruce tem uma experiência semelhante à dele. Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, ele entrega a sua vida a Jesus e decide convidar Bruce para ir à igreja que ele frequentava, que era uma igreja de uma vertente diferente da dele. Nessa igreja, Bruce fica um pouco escandalizado porque ele percebe as pessoas batendo palma, dizendo glória a Deus, as pessoas estão participando do culto ativamente. E isso era muito estranho para Bruce. Em meio a esse processo de verdadeira conversão, Bruce se sente convidado a participar das missões que haviam em outros países. Bruce descobre que para participar nessas viagens ele precisaria primeiro fazer teologia e ser enviado por uma junta de missões oficialmente. Em um primeiro momento, Bruce, sendo rejeitado, decide desistir ou no mínimo dar uma pausa no seu sonho. Bruce se sente convocado a ir ao campo missionário e ele decide ir mesmo sem fazer parte oficialmente de uma junta de missões. Ele teve o contato de alguém que já estava na Venezuela fazendo um trabalho missionário e que o recepcionaria. Para sua surpresa, sem saber falar espanhol, Bruce chega à Venezuela e não há ninguém o esperando. Bruce vai perceber a rejeição da junta de missões que estava na Venezuela. Perceberá que não saber espanhol dificultará as coisas para ele, até porque ele não tinha dinheiro. Isso é extraordinário na vida de Bruce, porque a todo momento, enquanto a gente lê, parece que o mais sensato seria desistir, voltar atrás, voltar aos Estados Unidos e se preparar melhor para esse projeto que ele estava sentindo Deus colocar no seu coração. No entanto, é exatamente em todos esses momentos onde parecia que Bruce estava só e abandonado, a mão de Deus se mostrava presente em sua vida em diversas situações. Bruce então se sente compelido a ir a uma tribo indígena, os Mochilones, que eram uma tribo inacessível. Todas as pessoas que tentavam relacionar-se com essa tribo eram mortos a flechadas. A história de vida de Bruce, nem se fosse escrita por Hollywood, seria tão bem dirigida. É impressionante ver que em cada revés, em cada situação que dá certo ou que dá errado, a gente percebe a mão de Deus operando e conduzindo a vida de Bruce. Ele se salva de doenças mortais, ele se salva de flechadas, ele se salva de ameaças de morte, ele se salva de tiros, ele se salva de afogamentos, ele é resgatado no meio da floresta por helicóptero. Mas todas essas histórias que Bruce vai contando ao longo do tempo não se comparam à alegria de perceber que ele consegue evangelizar os Mochilones, ele consegue levar Jesus para dentro dessa tribo sem precisar destruir a cultura deles, sem precisar nenhum tipo de ferramenta de modificação da estrutura de fala, de vestimenta, de cultura, de festas dessa tribo. Ele aprende sobre a fé e a cultura daquele povo e percebe que a estrutura de crença sobre a divindade deles baseava-se sobre a ausência de Deus.
Deus não estava mais com eles porque eles haviam tomado o caminho errado. Eles haviam sido enganados e se perdido de Deus. E agora, depois de longos e longos anos, o primeiro motilone se converte e consegue levar Jesus a diversos outros motilones. Curas, milagres, livramentos vão acontecer ao longo da história e a gente percebe o quão poderoso é o nosso Deus e quão impressionante é a sua forma de proteger aqueles a quem ele convoca, comissiona, chama, envia. Bruce é um grande exemplo de pessoas dispostas a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, os projetos e planos de Deus em sua vida. E pessoas assim, de fato, elas vão experimentar situações inacreditáveis. Bruce vai encerrar o livro nos mostrando o motivo de tanta dor, de tanto sofrimento, mesmo em meio a uma situação onde ele havia decidido viver intensamente para o Senhor e pelo Senhor. E ele mostra que toda a sua trajetória, mesmo com as perdas que ele teve, ele perdeu uma moça com quem se casaria, ele perdeu o contato com os pais que estavam em outro país, ele perde o seu melhor amigo ali na tribo, o primeiro motilone a se converter, era o melhor amigo de Bruce e ele é morto, assassinado. Mas por que, seria a pergunta? Deus comissiona um homem que faz a sua obra e mesmo assim enfrenta diversos sofrimentos. E ele responde a essa sua autoindagação, demonstrando que a sua vida naquele momento refletia a vida de Cristo. Toda a sua dor e sofrimento na sua caminhada, na sua trajetória com os motilones era reflexo da caminhada de Cristo em favor de toda a humanidade. Nesse sentido, Bruce se sente confortado em parecer um pouco com Jesus. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Para mais detalhes, leia o livro Por Essa Cruz Te Matarei. Se gostou, deixa o like, faça um comentário, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!